Nós somos chamados e estamos alicerçados no poder da palavra de Deus. Se você assim o desejar, por gentileza, e o quiser, e o puder também, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, livro do profeta Daniel. Vamos lá. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra ao teu coração. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Também o versículo de número 4. Daniel capítulo 6 e verso 4, que nos diz: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Verso 6. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias, diga comigo, 30 dias, muito obrigado, tá bom, 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, com D minúsculo, é claro, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Senhoras e senhores, irmãos em Cristo, nós queremos falar uma palavra que traz como tema, o título, 30 dias sem Deus. Queira repetir comigo, por gentileza? Vamos lá? 1, 2, 3. 30 dias sem Deus. É isto aqui. Versículo que nós acabamos de ler. 30 dias sem Deus. Estamos vivendo um momento parecido com este, onde as circunstâncias elas se endereçam para nós e vem com este lema de tirar-nos da presença de Deus, tirarmos a nossa comunhão, pelo menos por 30 dias. Assim aconteceu com este homem, profeta, estadista, Daniel. Eu falei uma mensagem aqui há esses dias que Daniel foi o único homem que eu conheço no Antigo Testamento em relação aos impérios humanos que teve o privilégio de fazer parte da corte imperial, da mesa, da diretoria, do governo de 3 impérios consecutivos. Daniel fez parte do império da Babilônia, trabalhou na corte, fez parte do império dos Medos e persas. Foi o único. Segundo o que já lemos, Daniel nos chama a atenção pelas características que ele o apresenta. Por exemplo, um dos versículos que lemos no capítulo 6 diz que Daniel era fiel a Deus. Característica de fidelidade ao Senhor.
No capítulo de número 9 de Daniel, eu vejo outra característica profunda, importante na vida deste homem. É quando ele está em campanha de oração, orando. Diz a Bíblia, por espaço de 21 dias, a resposta não chegava. E a oração, no contexto interpretativo do texto, nos dá a entender que Daniel estava orando a Deus, porque Babilônia tinha levado cativo Judá por 70 anos, e naquele meio de angústia, ou nesse período, Daniel resolve fazer uma campanha de oração, falar com Deus, perguntando a Deus: quando é que o teu povo vai voltar? Quando o teu povo vai voltar? Para Jerusalém. 21 dias orou. A Bíblia diz que Deus liberou um anjo, o anjo desceu, e Daniel estava orando. Aí eu vejo a perseverança de um homem fiel em oração. 21 dias. E o anjo, quando se encontrou com Daniel, disse uma das características dele: homem muito querido de Deus. Tem uma tradução de Bíblia que diz: homem muito desejado de Deus. E todos nós sabemos, escute bem, se você trabalhar, lutar, servir e ter sucesso nesta vida, você vai ter opositor. Você vai ter perseguições contrárias à sua vida. Não vai faltar quem lhe persiga, quem lhe critique. Não vai faltar. Quanto mais sucesso, mais bênção, mais alguém possuído pelo mal chamado inveja, querendo acabar com a tua vida. Mas escute bem, se você não trabalhar, não prosperar, não buscar a Deus, saiba que não vai faltar também estas coisas. Alguém pode te perseguir, mesmo sem você ter nada, sem ter nada. Não com grau com aquele que tem. Mas você terá perseguições do mesmo jeito. Então Daniel era um homem fiel, querido de Deus. E a ele Deus deu as revelações futuras. A gente falou um pouco sobre questão da estátua, do sonho do rei Nabucodonosor. Falamos da visão dos 4 animais de Daniel, um assunto escatológico. Esse homem recebeu as visões de Deus. E por ser tão abençoado por Deus, não faltou que ele perseguisse. E os que estavam à sua volta, que faziam parte da mesa do governo, passaram a perseguir Daniel, tão somente porque Daniel se destaca. Daniel se torna, vamos dizer assim, um homem diferenciado. Deus era na vida dele, e por esta causa foi perseguido de tal forma que eles, os perseguidores, invejosos, malvados, perversos, queriam tanto atrapalhar o sucesso, a prosperidade e a comunhão de Daniel com Deus, que eles bolaram, como diz lá fora o povo, usaram uma estratégia. Eles arquitetaram, armaram um decreto, um documento. E olha lá onde lemos. Eles chegaram diante do rei, é claro, para que o rei assinasse o decreto. E eu acho interessante que quando ele chega diante do rei, ele chega com a astúcia da bajulação, adulando. Eles chegaram lá dizendo: ó rei,
Nós temos uma proposta para Vossa Excelência. Nós queremos que o Senhor assim, nós estamos em comum acordo, que façamos um decreto e qualquer homem, qualquer pessoa aqui na província, qualquer um que começar a fazer petição, orar, buscar o seu Deus, não importa, o seu Deus, por espaços de 30 dias, o espaço de 30 dias, seja jogado ele na cova dos leões. Quem é que não ia gostar de um elogio desse? O rei não contou conversa. Assinou o decreto. Ora, ninguém faz nenhuma petição por espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei. Foi de cheio, ele aceitou. Aqueles homens perversos já sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus. E que de hipótese alguma Daniel deixaria de buscar o seu Deus. Então foram obrigados a fazer essa malvadeza, praticar essa astúcia contra o homem de Deus. E lá fizeram. E o rei gostou, assinou o decreto. Está decretado. Certamente mandou anunciar toda a província. Qualquer pessoa que fizer uma oração ou adoração a um tipo de Deus, a um Deus qualquer, por espaço de 30 dias, vai ser jogado na cova dos leões. Agora eu paro aqui um pouquinho. Você está me ouvindo bem, graças a Deus? Era o espaço de quantos dias? Mesmo se falar mais alto eu não vou ouvir, mas era espaço de quantos dias? 30, isto, correto. 30 dias. 30 dias sem Deus. Já pensou você está debaixo de uma lei 30 dias sem Deus? Nós estamos há poucos dias, não sem Deus, mas só sem o templo de Deus, já está dando saudade. Algumas pessoas estão enviando mensagem para mim, dizendo: pastor, estamos com saudade. Pastor, quando é que vai abrir o templo? Agora imagine 30 dias. 30 dias sem Deus. Difícil. Ficar assim 30 dias sem Deus. E a gente observa, tem pessoas que passam até muito mais. Hoje eu vi uma profecia na reunião de pastores, que a gente sentiu muito quando Deus falou assim, nessa situação agora, que o mundo está enfrentando, quando Deus disse: muitos estão me procurando e não estão podendo. Muitos agora estão me procurando e não estão podendo, porque brincaram comigo, porque se afastaram de mim, porque me deixaram. Mas eu sou o Senhor, que estou no controle de tudo e estou fazendo uma obra no Brasil e no mundo, porque muitos me deixaram. E eu só quero mostrar que eu sou Deus. Eu senti muito, porque é uma pura realidade. Tem pessoas que deixam Deus até mais de 30 dias, mas servos de Deus como Daniel não consegue.
E aqueles adversários de Daniel sabiam disso. Por isso que armaram esse projeto de 30 dias. E uma vez assinado pelo rei, tem que vigorar. Foi o que aconteceu. Decretos na vida, situações adversas que vêm para tirar-nos da presença de Deus. E esses aí, 30 dias sem Deus. Nós não conseguimos viver sem Ele. Ele disse, e João escreveu no capítulo 15, verso 5 do Evangelho que leva o seu nome. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não somos nada, não podemos nada sem Ele. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Não dá para ficar 30 dias sem Deus. E a gente está observando, de fato, o mundo, o colapso humano, todos os sentidos, todas as áreas. Mas nós não suportamos ficar 30 dias sem Deus. O que é que vamos fazer? Vamos fazer como Daniel. Vamos fazer como Daniel. Vamos conversar com Deus. Escute bem. Deixa eu te falar uma coisa, porque isso aqui está gravando e vai ficar para a eternidade. Muitos participam, depois que termina aqui a gravação, a gente ainda solta para algumas pessoas que não assistiram, que não ouviram, e muitas até hoje estão realmente desfrutando. E a gente tem que deixar aqui bem claro, numa palavra profética, que a igreja do Senhor, neste exato momento em que eu não sei, por debaixo de tudo, no mundo espiritual, eu entendo, o mundo espiritual há um interesse de nos deixarmos sem Deus, de tirar a nossa confiança, tirar a nossa fé em Deus. Aqui é um espaço de 30 dias, ninguém sabe na situação que o mundo está vivendo, que nós estamos atravessando, ninguém sabe de quantos dias, só Deus o sabe. Mas por trás está o inimigo se aproveitando para nos tirar da presença de Deus. Porque agora não é fácil. Se há uma dificuldade de congregar, de estar na igreja, de buscar a Deus, já é difícil, imagina em casa, orando, cantando. E tem uma coisa, viu? Se na igreja já temos alguns problemas de vez em quando, porque somos família, estamos nos vendo toda semana. E por causa disso, talvez a gente conversa, fala, entra em muitas ocasiões e muitos fatos, muitos acontecimentos, e acabamos vendo os defeitos dos outros. Imagina todo mundo dentro de uma casa, a família esses dias tudo olhando o defeito do outro. Não é fácil, não. Já tem casos aí na televisão de casais brigando, separando. Já tem casos de violência aí muito sério, porque esses dias todo mundo junto, num território só. Imagine aí. Mas quero falar uma coisa aqui muito importante mesmo. Enquanto os projetos satânicos do mundo, no mundo espiritual, estão sendo armados contra a minha vida, contra a tua vida, contra a vida da igreja, principalmente agora na situação que estamos enfrentando. Eu quero te dizer, com toda certeza, sem medo de errar, profetizando para você mesmo, a igreja enquanto não se fabrica exatamente um remédio que pare com a velocidade, que pare com os feitos mal que o coronavírus está fazendo com muitas pessoas pelo mundo afora. Enquanto não surge esse remédio, enquanto não há uma solução mundial,
enquanto o povo está em desespero, enquanto muitos estão descendo à sepultura, enquanto outros estão em pânicos e assombrados, vale a pena nós ressaltarmos e dizermos e clamarmos e gritarmos esta palavra aqui: a igreja do Senhor está conversando com Deus. Enquanto o projeto de deixar Deus pelo espaço de 30 dias, que é suficiente para o inimigo nos engolir vivo, segundo a palavra de Deus, enquanto isto, Daniel estava conversando com Deus. Enquanto o mundo está de cabeça para baixo, eu falo com muita alegria no coração: a igreja está conversando com Deus. Ninguém pense, ninguém imagine, ninguém se torne equivocado de que Deus está longe por causa dos acontecimentos, das tragédias, que Deus esqueceu, que Deus não tem um controle, que Deus não vai agir e a coisa fica um pouco assim, um pouco lá, um pouco cá. Ninguém pense isto aí. A igreja está conversando com Deus. A igreja está conversando com Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo, nesse instante, neste período de pandemia que assola toda a humanidade, a igreja do Senhor está conversando com Deus. O decreto está firmado, o decreto é das trevas, o decreto é destruidor contra a minha vida, a tua vida e a vida da igreja. Mas a igreja não teve permissão ainda de falar alguma coisa. E é incrível, eu acho isto, porque no mundo inteiro, quantos profetas Deus tem por este mundo afora, quantos homens de Deus e mulheres de Deus, mas por mais que temos frase de efeito, por mais que enviamos versículo bíblico, por mais que enviamos uma poesia para as pessoas, mas a coisa continua do mesmo jeito. O coronavírus se alastrando por o mundo afora, continua da mesma forma. Me chama a atenção, e a gente tem hora que fica parado e dizendo assim: meu Deus, não vai falar nada, parece que Deus virou as costas, parece que Deus não vai falar. Está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual? O que é que está acontecendo? Certamente muitas coisas, mas de uma coisa eu tenho certeza, que no mundo espiritual está acontecendo. O que, pastor? A igreja está conversando com Deus. Daniel conversava com Deus. Lá no versículo 10 do capítulo 6 do livro de Daniel está escrito que quando o rei assinou o decreto, 30 dias sem Deus, a Bíblia diz que Daniel virava a janela, abria a janela do seu quarto e virava para a banda, segundo o entendimento dele, de Jerusalém, dobrava o seu joelho e conversava com Deus. Ei, pandemia, existe um povo na terra que está conversando com Deus. Os templos estão, fisicamente, materialmente falando, estão fechados. Mas a igreja do Senhor não está fechada. O templo físico está parado, mas a igreja do Senhor não está parada. O que ela está fazendo? Repito, ela está conversando com Deus. Não vamos entrar em assunto aqui não. Mas o que a gente observa na história da igreja, quando a igreja conversa com Deus, algo de extraordinário acontece. Espere, aguarde. Não tenho dúvida, está vindo um grande avivamento de Deus sobre os quatro cantos da terra. Não estou falando para emocionar fisicamente ninguém, mas para emocionar no espírito, porque as coisas do espírito testificam que são do Espírito. Porque quando a igreja conversa com Deus, algo sobrenatural acontece. A igreja está conversando com Deus. Eu me lembro agora de Gênesis capítulo
18 e 19. A Bíblia diz que Deus resolveu a destruir Sodoma e Gomorra e se dirigiram 3 anjos para a casa de Abraão. Quando chegaram lá, o anjo avisa Abraão que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Mas lá está residindo em Sodoma e Gomorra Ló com a sua família, sobrinho de Abraão. Quando Abraão soube da notícia, a Bíblia diz, o texto sagrado nos conta que Abraão caiu aos pés do anjo do Senhor. Oh, meu Senhor, se lá estiver 50 justos, tu vai destruir? O anjo do Senhor diz, não destruo, se lá tiver 50 justos. Se lá tiver, mas lá não tem. Mas se lá tiver 40, também não destruo, mas lá não tem. Mas se lá tiver 30, apelou Abraão, também não destruo, disse o anjo. Se lá tiver 30, baixou para 20, para 10, mas não teve 10 justos. Enquanto isto, a Bíblia diz que 2 anjos se dirigiram a Sodoma e Gomorra para arrastar, livrar Ló com a sua família. Os anjos conseguiram, virou para Ló e a sua família e disse, escapa-te por tua vida para o monte, não olhes para trás. Saíram automaticamente, e a Bíblia nos diz que quando eles saíram, choveu fogo e enxofre, destruindo aquela pentápolo, que eram 5 cidades. Aparece na Bíblia as mais famosas em destaque, Sodoma e Gomorra. E enquanto o fogo destruía a cidade de Sodoma e Gomorra, lá na tenda de Abraão, o que Abraão estava fazendo? Conversando com o Senhor. Entenda, enquanto Sodoma e Gomorra era destruída, Abraão estava conversando com o Senhor. Assim estava Daniel. Enquanto o decreto para Daniel deixar de adorar a Deus por espaço de 30 dias estava acontecendo, entrando em vigor, Daniel abria a janela do seu quarto e orava, conversava com Deus. Repetindo, enquanto os anjos dirigiam para Sodoma e Gomorra para ser destruída aquela cidade, Abraão estava conversando com Deus. Enquanto Daniel estava sendo perseguido para deixar o Senhor, ele conversava com Deus. Enquanto o coronavírus está atacando a humanidade, a igreja de Cristo está conversando com Deus. Só a nossa igreja aqui na cidade de Botirama, estamos com a campanha de oração 24 horas. Os irmãos estão orando, estamos sentindo a presença de Deus. Enquanto o mundo lamenta, se desespera, outros morrem, outros adoecem, nós estamos conversando com Deus. Tem um hino antigo que diz, conversando com Deus, o irmão vencerá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glória, anjos cantam Deus. Conversando com Deus. Daniel estava conversando. E quando Daniel conversava com Deus, a Bíblia diz que os bajuladores do rei, os invejosos, os perversos, os malditos,
foram à casa de Daniel para perceber se Daniel estava obedecendo o decreto. O decreto é normal, é simples, é comum. O decreto pode, segundo a necessidade, fechar os templos. O que o decreto não pode é impedir da igreja conversar com Deus. De todos os dons que Deus concedeu à igreja, o mais que eu acho maravilhoso, importante, profundo, é esse de conversar com Deus, orar, falar com Deus. Porque eu já percebi que não existe nada na face da terra que impeça o crente conversar com Deus. Pode fechar as portas do templo, mas isso não impede o crente verdadeiro conversar com Deus. Nós estamos conversando com Deus. O templo está fechado, mas em casa nós estamos conversando com Deus. Nada neste mundo impede o crente conversar com Deus. Tentaram impedir Daniel, mas Daniel prevaleceu. Só que os perversos chegaram diante do rei e disseram: ó rei, vive o Senhor, vive a tua alma, porque o decreto não foi assinado. E foi. Existe um homem, aquele transportado, judeu, ele está desobedecendo o decreto, ele está conversando com o Deus dele. O rei gostava muito de Daniel, pronto, agora mas assinou. Diz a Bíblia que o rei perdeu o sono. Ele gostava de Daniel, mas não podia revogar a sua palavra. Palavra de rei. Ficou em jejum o rei. E agora o rei, vamos jogar ele na cova dos leões. E lá jogaram o Daniel na cova dos leões. Foi passando o tempo. Eu acredito que para os inimigos de Daniel é como se dissesse assim: pronto, já era isso aí, animais, leões famintos, isso já foi. Isso aí já era. Mas o rei Dario, um pouco confiante por causa da vida de Daniel, que não deixava Deus por nada, se dirigiu à cova dos leões e lá ele parece que se inclina e olha. E lá a Bíblia diz que o rei grita: Daniel! Daniel! Por acaso teu Deus te livrou, Daniel? Você está vivo? Irmão, que hora maravilhosa foi quando o rei pôde ouvir as palavras de Daniel, dizendo: ó rei, vive o Senhor e vive a tua alma. O Deus pela qual eu sirvo enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Eu estou vivo. O rei imediatamente mandou tirar Daniel. E os adversários foram punidos. E foi marcado o decreto: viva, toda honra e toda glória seja dada ao Deus de Daniel. Não tem como conseguir deixar o crente verdadeiro 30 dias sem Deus. Não tem como. O crente verdadeiro, ele pode ficar 30 dias sem carro, sem empregos. Ele pode ficar sem amigos. Ele pode ficar sem patrimônios. Ele pode até ficar sem saúde 30 dias. Ele pode ficar sem dinheiro. Mas o crente verdadeiro jamais ficará
30 dias sem Deus. Não tem coronavírus, não tem nenhum tipo de doença, não existe luta, guerra, não existe adversário, nem de um lado nem de outro, não existe para impedir, para deixar o crente 30 dias sem Deus. Ele não consegue. Paulo diz em Atos dos Apóstolos 17, 28, nele nós existimos e nos movemos. Não dá para ficar nem um segundo, nem tampouco 30 dias sem Deus. Não dá para ficar 30 dias sem Deus. Não tem como ficar. Deus está conosco. E o segredo é estar conversando com Deus, como fez Daniel. Irmãos, eu creio numa grande bênção de Deus no mundo inteiro após essa aflição. Somente por causa desse texto, dessa palavra que nos diz que Daniel estava conversando com Deus enquanto estavam armando a sua destruição. Eu creio piamente nas bênçãos de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família, porque você está conversando com Deus. Não importa o que está acontecendo no mundo, o que importa é que nós estamos conversando com Deus. Eu não sei a nossa conversa a respeito do que está assolando o mundo. Eu não sei quando é que esta conversa vai acabar, porque só vai acabar quando Deus quiser. Ele é que determina, Ele é que controla, Ele é que é o Deus, em cima e embaixo. Mas que a igreja está conversando com Deus sobre acerca desse assunto, está. A igreja está falando com Deus sobre este assunto todos os dias. Enquanto eu estou aqui pregando, tem alguém de joelho conversando com Deus. Você já parou para pensar uma coisa? Que as conversas que têm chegado nos céus nesses últimos dias, 90% me parece que tem sido um assunto só. A pandemia. A igreja está conversando. Agora escute bem. Segundo a visão de João em Apocalipse, o anjo desce, pega as orações no mundo espiritual e leva numa taça. E quando ela enche, Deus derrama e Deus diz assim, é cheiro suave. Que quer dizer, equivalente, é do meu agrado. Você sabe por que estamos falando a palavra profeta? Você sabe por que a pandemia não teve fim ainda? Porque Deus é quem pode dar? Certamente porque a taça não encheu. E por que não encheu, pastor? Porque tem muitos ainda com corações endurecidos. Tem muita gente que conhece Deus. Tem muita gente, não é pouca, que ainda não se prostraram, não se renderam, não deram a mão à palmatória. Porque quanto mais o número de pessoas orando 24 horas, todos os dias, manhã, tarde e noite, quanto mais uma aglomeração gigante de pessoas, a Bíblia diz, e eu creio, o anjo leva essas orações, e Deus, quando enche a sua taça, Ele recebe como um cheiro suave. Certamente, logo, logo, Ele manda a nossa vitória. Por isso, possamos conclamar. Vamos aproveitar a rede social e vamos falar mesmo para grandes e pequenos, ricos e pobres, que busquem a Deus, que implorem a Deus, que chame por Deus. Porque o nosso Deus tem a solução. O momento, se Deus quiser dar um basta neste vírus, e dentro de um segundo Ele disse assim, para, o vírus para, porque Ele é Deus. Mas Ele não faz essas maravilhas sem a nossa participação. Isaías capítulo 7, verso 14.
Isaías profetizava há mais de 700 anos atrás, antes de Cristo nascer, e dizia: porque uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. O propósito de Deus não é outro na face da terra com o homem. É que o homem esteja com ele, experimente ele, desfrute das bênçãos dele, conheça ele, que ele é o Criador. É isto que Deus quer. Mas como eu falei aqui, certa feita em uma mensagem, o calor que amolece a cera é o mesmo calor que endurece o barro. Enquanto muitos estão quebrantados pelos acontecimentos, infelizmente tem outros que estão endurecidos os seus corações. Mas rasga o teu coração. Se você ainda não quebrantou o teu coração, rasga o teu coração, quebranta o teu coração, se lança aos pés de Jesus, se joga aos pés dele, clama a ele, conforme Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe, eu vou te anunciar. Chegou o momento de conversarmos com Deus, chegou o momento de cairmos aos pés do Senhor. Não é tempo de perder tempo, porque não sabemos se temos mais tempo dentro desse tempo que estamos vivendo. Chegou a hora do mundo inteiro, conforme Joel capítulo 2 a seguir, na época do profeta, ele profetizava: tocai a buzina em Sião e perturbai os moradores da terra, vós sacerdotes pranteais no altar, chorais, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Era assim que Deus recomendava através dos profetas para o seu povo na antiguidade. Porque na época do profeta Joel, justamente a praga que estava assolando os homens. E hoje não está sendo diferente. Deixa eu começar a encerrar, mas deixando um recado aqui sincero. Tem muita gente que fica procurando poesia, frase de efeito, não sei o que, não resolve nada, irmão. Não resolve nada. O vírus está aí matando do mesmo jeito. Agora, eu e você, e temos certeza da nossa chamada de Deus, que vamos morar no céu. Vamos divulgar. Sem medo. Vamos aproveitar o tempo, é a hora. E vamos proclamar o mundo para buscar a Deus. Na rede social mesmo. Onde temos mais espaço agora. Busquem ao Senhor, busquem a Deus. Vamos todas as famílias, todos, reis, sacerdotes, governos, vamos todos buscar a Deus. Eu sei que é tão difícil, é tão impossível no mundo materialista, ateísta, pagão, acontecer isto que eu falei aqui numa mensagem há esses dias atrás. Mas eu ainda creio, se houvesse um homem de coragem no meio do governo, e a igreja pegasse em coro também, ajudando, e marcasse um dia de jejum no Brasil, um dia de oração e jejum, de pranto, todos chorando perante Deus, se arrependendo e pedindo a misericórdia do Senhor. Eu tenho certeza, sem medo de errar, Deus, pelo menos do Brasil, eliminaria este vírus e não era infectado mais ninguém e não morria mais ninguém. Por quê? Porque o que vale é a conversa com Deus. Mas os homens não querem, eles preferem ficar se gladiando. Política, um querendo matar o outro. É assim que está a terra. Como diz o profeta, o que prevalece é só perjurar, murmurar, a contenda, as brigas. Mas ainda há esperança. Continua, meu irmão. Se o mundo não quer, mas continua conversando com Deus. Vamos, igreja, continuar conversando com Deus. O templo abrindo ou não, a igreja não para. Nós vamos continuar conversando com Deus.
Não importa o desafio, como foi Daniel. O que importa é estarmos conversando com Deus, falando com o Senhor. Continue conversando com Ele. Amém? A igreja do Senhor vai continuar conversando. Se você não vê um sinal de nada aí, é porque a igreja está conversando. Deus está ouvindo. Pastor, mas está demorando não a resposta de um basta de Deus nessa pandemia. Não. Deus é educado, Deus está ouvindo. Pastor, mas por que Deus está demorando de responder? Não está na hora. É porque você ainda não falou, Ele quer ouvir a tua voz. Deus está querendo ouvir a voz do mundo, reconhecendo que Ele é Senhor sobre tudo e todas as coisas. Principalmente no auge de uma frase que o nosso presidente da República menciona constantemente: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É muito forte, mas o que Deus não aguenta mais é uma multidão de gente falando isso verbalmente, de boca para fora, mas na prática estão contra Deus. Estão distantes de Deus, apostatados, desviados de Deus. Deus agora quer ouvir a nossa voz em coro de todos, dizendo que Ele é Senhor nos céus e Senhor na terra. Vamos continuar conversando com Deus. E se a bênção não chegou na tua vida, permaneça conversando com Deus. E se você não alcançou o que é almejado, permaneça conversando com Deus. E se a resposta que você precisa não chegou ainda, permaneça conversando com Deus. E se tudo parece que está perdido, permaneça conversando com Deus. E quando tudo parece que não tem mais jeito, permaneça conversando com Deus. Deus está ouvindo a tua voz. Deus já vai nos responder. Eu estou ansioso, eu não vejo a hora, o meu coração palpita, eu não vejo a hora de Deus bradar na terra e repetir o Salmo de número 46. Aquietai-vos, ó nações, e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, porque sou eu que queima os carros, corta a lança e joga no fogo. Eu sou o Deus de Jacó, o refúgio e a fortaleza. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Não vejo a hora. E vai ser um estrondo, vai ser uma resposta de impactar. Porque se uma coisa que Deus, na nossa linguagem, não suporta, é o clamor da igreja. É quando nós estamos conversando com Deus. Deus não suporta. Deus não suporta o clamor da igreja. Se tem uma coisa que agrada a Deus e move a mão de Deus, é o clamor do ser humano. Por isso que eu digo, se juntarmos e clamarmos mais, Deus responderá. Agora fique certo. Enquanto não pagar o último cetil, enquanto alguns governantes brigando por política, querendo matar os outros, com o coração endurecido, a mão de Deus permanece. Mas quando há um quebrantamento, hoje eu vi numa reportagem um prefeito de uma tal cidade se prostrou de joelho no passeio da prefeitura, conversando com Deus. É Deus, eu me alegro. O povo está começando a conversar com Deus. E Deus está deixando. Deus quer ouvir. Aí quando for hora de falar, Ele sabe. Aí a gente para de clamar e Ele responde. E nós só vamos anunciar coisas firmes e grandes que nós não sabíamos. Que Deus em Cristo abençoe o teu lar, a tua vida, a tua casa, a nossa cidade, nosso Brasil e o mundo. E nós vamos fazer a oração aqui contra o coronavírus. Oração nele. Não tem vacina, lá vai a oração. É assim que a igreja faz. Enquanto não tem vacina, nós vamos mandar a oração. E nós cremos no poder da
oração. Mas vamos louvar. Quero convidar a você, porque eu senti vontade de cantar agora com você aí. Agora me ajuda aí também. Me ajuda aí, cante aí, para mim não ficar sozinho. Vamos louvar a Deus. Vamos ver se a gente está certo aqui. Você que está do seu lado, na sua casa, cante comigo. Um hino bem conhecido que eu gosto de cantar e acho muito propício para esta mensagem, para este momento que nós estamos conversando, falando, orando, buscando a Deus. Nunca esqueça. Lembre-se que Daniel foi assim e hoje não é diferente. Nós estamos conversando com Deus. Se nada acontece, o clamor no mundo continua, mas nós estamos. Mas calada, a igreja está conversando com Deus. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invadiu o teu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabes perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, meias lágrimas, lágrima você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te socorrer, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabes de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabes perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavra, o Senhor te ouvirá. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavra, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te socorrer, pois Ele entende o que você quer falar. Sabe de tudo antes mesmo de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabes perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao
dobrar o seu joelho em meio às lágrimas. Você clama a Deus, sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento e causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer falar. Sabes de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabes perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavra, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabes perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavra, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavra, o Senhor te ouvirá. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que pena, temos que encerrar. Mas Deus continue abençoando a tua vida. Não importa o decreto contra você. Continue conversando com Deus. Amém? Diga comigo, a vitória é minha. Mais forte, a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Aqui nos estúdios, os irmãos estão falando. Instrumentista, tocador, Diógenes, no violão, o Jefferson aqui na coordenação e na instrumentalidade, no teclado e também em todo o trabalho geral. Proprietário dos estudos aqui, nosso irmão cooperador Daniel. Tem sido uma bênção para esse momento muito propício. Estudo aqui do nosso irmão Daniel. Então aqui só cabe nós mesmos, estreito aqui está esse lugar, mas aqui a gente se alegra. Eu estou grato, alegre em Deus, porque aqui a gente sente a presença de Deus, como vocês também estão sentindo aí do outro lado. Tem uma noite de paz, uma noite abençoada por Deus. É o que nós desejamos a todos. Continue firme, em nome de Jesus. Já já, se não houver nenhuma mudança, quinta-feira nós estaremos com culto no nosso templo. 50 mais 50 pessoas. Das 19 horas às 20h10. O templo vai estar recebendo 50 pessoas. Você pode ir mais cedo. Porque das 20h15 às 21 horas vai adentrar mais 50. Depois da saída das 50 primeira. E vão cultuar a Deus também. Vamos fazer 2 cultos quinta-feira. E Deus estará nos abençoando. Clamando. A igreja vai permanecer conversando com Deus. Tenham todos uma boa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.